começando a nossa gravação, né? E agora a aula vai 2 horinhas, vamos até o meio-dia com essa linda aula aqui poética, falando sobre as questões de língua portuguesa. Então, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade, então, no que estávamos na aula anterior, falando sobre aquele teste de conhecimentos gerais, então, fazendo um passeio sobre os assuntos de morfossintaxe. Então, não vou ficar aqui com alguma coisa tão pontual, passeando por conteúdos. Estou resolucionando as questões e, com base nisso, então, vamos aí construir alguns conhecimentos a respeito, tá certo? Tem mais gente chegando agora, então vamos lá. E agora, como isso, então, se eu não me engano, foi nessa questão que eu tinha parado na aula anterior. Aqui falam sobre os tipos de sujeitos, sobre todas essas coisas, ou essa aqui eu já tinha solucionado, acho que já, né? Mas, de toda forma, podemos fazer aí uma recapitulação breve para seguir adiante. Deixa eu só ver aqui. Mais uma alternânciazinha aqui. Isso. Arquivos anexos, arquivos em anexo. Então, isso aqui eu já tinha explicado na aula anterior, tá? Então, só para fazer essa questão aqui e retomá-la rapidamente, nós temos aqui, as fotos da inauguração foram enviadas anexo ao relatório final. A concordância está correta? Não, não está correta, porque seria em anexo. Ou deveria concordar no plural, né? Enviadas anexas, como a palavra é feminina, fotos enviadas anexas ao relatório, ou fotos enviadas em anexo. Então, por isso, essa aqui fica incorreta. Deixa eu só ver o que está acontecendo ainda, que eu estou vendo que no grupo tem uma movimentação do pessoal, né? Eu acabei de mandar o link, e daí tem pessoas perguntando aí, mas acho que já deu certo. Já conseguiram se localizar? Alguém me dá apoio ali, só ver se tem alguém com dúvida ali para encaminhar, que daí agora eu não vou mais olhar no zap, tá? Aí se tiver qualquer coisa, vocês por favor me chamem aqui no chat, e daí eu dou um jeito de interferir, tá bom? Então, beleza, seguindo agora. Voltando para cá, foco nessa questão. Eu acho que eu já tinha feito essa, mas a partir daqui vamos seguir explicação breve, tá? Haviam menos candidatas, pelo amor de Deus, com esse menos, né? Menos é advérbio, o oposto é mais. Então, por ser advérbio, lembrando, é uma classe gramatical invariável. Não vai para o plural, não vai para o feminino. Então, aqui havia menos candidatas. E lembrando que o verbo haver é o caso de oração sem sujeito, portanto não tem variação para o plural. Então, essa aqui também está errada. A outra, faz 2 meses que me preparo para esta prova. Então, quando nós temos o verbo fazer e haver indicando tempo, eles também são considerados sem sujeito e eles não flexionam para o plural. Então, por mais que seja 2 meses, o verbo fica no singular. Então, essa concordância está correta, né? E depois aqui, abriram-se novas inscrições porque houve novas vagas. Então, esse abriram-se novas inscrições, lembrando da voz passiva sintética, esse é um calinho quando a gente fala do uso da partícula se, que pode gerar alguma confusão. Então, eu tenho um slidezinho que esclarece, eu vou fazer um passeio para explicar, depois eu volto aqui de um modo um pouquinho mais direto, tá certo? Então, deixa eu só pegar aqui esse material, deixa eu só ver se é esse segundo material que eu abri aqui na tela, que tem explicação sobre isso. Voz passiva sintética é exatamente esse aqui. Vamos lá. Então, eu vou passear com um dos materiais complementares, que é o material número 22, que tem naquela pastinha de materiais complementares, tá? E lá eu tenho um monte de sequência de materiais, joguei na pastinha. Então, falando agora sobre essa parte, nesse material, vai falar sobre objeto direto, indireto, agente da passiva. Então, esses são os tópicos que nós temos agora deste material. Então, é o seguinte, só para fazer um esclarecimento aqui de alguns termos que nós precisamos aí nos ligar também, né? O objeto direto, vou pegar a caneta. O objeto direto, o objeto indireto, esses que têm um círculo vermelho, agente da passiva e adjunto adverbial, eles são relacionados diretamente ao verbo, tá? Enquanto que o complemento nominal predicativo, eles são das ligações nominais, e o adjunto também. O vocativo é um paraquedista lá no meio, né? Ele pode aparecer em qualquer lugar.
Então, só para lembrar dessa relação verbal que nós temos, vamos um pouquinho aqui adiante. Nós temos aí todos esses da nossa análise. Eu não vou ficar aqui com uma análise sintática tão extensa, porque o que me interessa muito mais são as complicações, porque eu acredito que, falando para professores professores de português, já há um domínio sobre esses conteúdos. Mas, gente, ninguém é obrigado a dominar tudo. Se tiver alguma dúvida, manda aí, beleza? E daí o seguinte, quando nós vamos na transitividade, o homem morreu, pergunta de entrada, quem morreu? Morreu o quê? O homem. Se eu pergunta de sujeito e de objeto cai no mesmo, é verbo intransitivo, né? Então, aqui o sujeito, verbo intransitivo. Nossa, gente, escrever com mouse é horrível. Eu não vou tentar muito essa questão, não. Só rabiscos mesmo, né? Verbo intransitivo. Aí depois nós temos o objeto direto, que nós temos aqui o sujeito. Quem teve? Verbo. Teve o quê? Prejuízos. Objeto. Nossa, fazer um desse é horrível escrever com mouse. Vocês conseguem fazer isso? Objeto direto. Gustavo gosta de quê? De chocolates. Nesse caso, é o verbo transitivo indireto. Beleza? Qualquer coisa, pergunta. E depois nós temos os verbos bitransitivos, né? Então, lembrando que sempre a palavra regência é o que se refere do verbo para o seu respectivo complemento. Enviei para o professor de português uma bomba de chocolate, deixe anotado isso. Quem enviou o quê? Enviou para quem? Verbo bitransitivo. Sossegado até aí, né? O que às vezes nós precisamos ficar espertos é alguns casos em que nós podemos ter um objeto direto preposicionado, aí algum caso que pode dar uma confusãozinha, ou quando nós temos um objeto indireto sem preposição. Então, eu acho que aí é uma pegadinha que a gente pode ter, né? Então, isso aqui não estava previsto no slide, que é coisa que no colégio a gente geralmente não fala muito para a piazada, né? Então, se nós formos pensar o seguinte, eu sempre escrevo aqui em caixa alta para facilitar a visualização, tá? O professor sabia o segredo. Então, aqui eu tenho uma questão de objeto direto, tá certo? Aí, o que acontece, às vezes, na fala, de um modo coloquial, né? Quem sabia? O professor sabia o que? O segredo. A palavra segredo é o meu objeto direto. O que pode acontecer de, às vezes, alguém colocar uma preposição aí no meio. E ele não vai ser objeto indireto por isso. Por exemplo, o professor sabia do segredo. Ah, professor, isso aqui não é errado. Não é uma coisa adequada para colocar, mas na linguagem acontece. Então, isso aqui vai ser considerado como um objeto direto preposicionado. Ou então, outro exemplo para colocar aqui rapidamente, né? Por exemplo, ele bebeu o vinho, né? Então, vinho também é objeto direto. Objeto direto. Mas agora, se... Deixa eu só colocar as minhas marcações aqui, né? Eu prefiro escrevendo aqui do que ir para o quadro, que aqui acho que eu consigo fazer mais rápido. Mas agora, se eu coloco, ele bebeu do cálice, né? Então, nesse caso, vai ser um objeto direto preposicionado. Então, essa daqui é uma perspectiva, porque ele não bebeu, eu até poderia colocar como uma forma de metonímia, né? Ele bebeu o cálice, mas ele bebeu do cálice, ele dá uma ideia partitiva, tomou um gole, né? Então, mas mesmo assim, quem bebe, bebe o quê? O verbo é transitivo direto. Então, nesse caso, nós temos um objeto direto preposicionado. Outro caso clássico que acontece também para objeto direto preposicionado é quando nós temos alguma frase escrita na ordem indireta. Por exemplo, eu posso colocar aqui, os franceses venceram os americanos. Essa é a nossa ordem direta, que eu tenho um objeto direto. O que pode acontecer, e que pensando para a nossa prova de língua portuguesa, é assunto que eles... Se eu fosse elaborar uma prova para professor de português, esse seria o que eu colocaria, seria filha da mãe nesse sentido, vamos falar assim, né? Eu poderia colocar aqui, venceram
os franceses aos americanos. Então, nesse caso, quem vence, vence o quê? Vence alguém, né? Ele não é preposicionado. Os franceses venceram os americanos. É verbo transitivo direto. Mas agora, como eu coloquei o verbo no início, o meu sujeito foi à frente, meu objeto também está, como essa situação de desambiguação, é necessário colocar a preposição para sinalizar qual que é o objeto. Então, nesse caso, é aceitável. Ou ainda poderia colocar, venceram aos americanos os franceses. Seria uma construção possível também. Então, aqui fica o caso de objeto direto preposicionado. Isso aqui tem que ficar esperto também. Outra situação que acontece, daí no caso dos pronomes oblíquos, quando nós temos os objetos indiretos. Eu disse a ele, né? Esse a ele tem o a que funciona como preposição. Eu estou fazendo rapidinho aqui, galera. Qualquer coisa vocês perguntem, joga no chat. Deixa eu tirar a tela dos slides que está aqui na minha visualização desse outro computador, que daí eu vejo se alguém fala alguma coisa. Qualquer coisa joga no chat, gente. Participa aí se tiver dúvida, tá? Eu disse a ele. Então, aqui, esse a ele é o meu objeto indireto, porque tem a abençoadinha da preposição ali no meio. Óbvio, é o que nós temos aqui como conhecimento. Mas agora, quando eu digo eu lhe disse, quando eu tenho esse lhe disse, eu tenho um objeto indireto sem preposição. Então, nessas inversões, a gente tem que ficar esperto, porque se eles me pedissem para elaborar uma questão direcionada para professores com o conteúdo de sintaxe, isso aqui seria o calo que eu ia colocar na questão, tá bom? Então, eu acho que é uma coisa importante para a gente ficar atento. Ainda podem haver outras situações, mas acho que a essência que nós temos aí para percepção é isso aqui, tá certo? Ao final da aula, eu salvo o arquivo, as anotações ficam aí disponíveis para vocês. É o que mais que nós temos aqui, acho que essencialmente é isso para agora. Aí, ainda voltando a falar sobre os termos integrantes da oração, voltando então para aquela exibição, não vou ficar aqui fazendo, que esse slide aqui, eu utilizo em sala de aula com os alunos, que daí eu faço uma projeção no quadro, e daí tem lá tudo escrito, eu só vou sinalizando com o canetão no quadro, né? O que aqui fica um pouco inviável por causa do mouse. E daí, enfim, tirinhas que estão zoando, segue o roteiro. Esse esquema eu gosto de passar, que serve para os alunos e serve para a gente também, né? Então, isso aqui é bom. Quem fez, identifica o sujeito. A perguntinha o que ou quem, objeto direto, indireto, agente da passiva, que é muito tranquilo. Aí tem alguns casos que eles podem confundir como objeto indireto. E é isso aqui que é importante a gente ficar atento, né? Alguns casos aqui, quando nós vamos para esse onde, quando, quanto e como, né? E daí nós poderíamos ainda pensar o seguinte, né? Deixa eu ver se eu já coloquei aqui alguns, né? É que daí eu tinha colocado aqui na minha sequência, na minha anotação, lembretes para falar na próxima aula. Terminei a aula passada, eu fiz essas anotaçõezinhas aqui para lembrar do que eu tinha que dizer. Falar na próxima aula, quando nós temos objeto direto preposicionado, né? Então, nós temos aqui, né? Então, também o objeto direto preposicionado é relacionado a sentimentos, né? Eu odeio o ódio, coloquei aqui só para sacanear, né? Eu odeio, o que a gente pode falar que eu odeio aqui, sem ser um discurso de ódio? Eu odeio o quê, meu Deus do céu? Não odeio nada. Eu odeio o ódio, vou deixar assim. E daí agora, quando às vezes a pessoa fala eu odeio a alguém, esse a é preposição. Então, esse aqui é mais um caso que ele entra no objeto direto preposicionado. Tá certo? Ou também entra aqui nesse outro que nós temos. Deixa eu só pegar e fazer mais uma. Colocar aqui espaço simples, que daí ele fica tudo certinho na visualização. Quando vem aqui, eu odeio o ódio. É um objeto direto preposicionado que tem. O mesmo acontece aqui quando nós temos essa frase seguinte. Gente, eu falando assim e mexendo no Word, está tranquilo para acompanhar, gente? Qualquer coisa eu tento fazer diferente. E daí vocês estão vendo onde eu estou mexendo, às vezes ajuda, né? Esse aqui. Quando fala, ele ama sua esposa, ou ele ama a Deus.
Essas duas construções. O sua, pronome possessivo, não vai fazer diferença, né? Poderia colocar aqui, ele ama a esposa. Ou então, ele ama a Deus. Esse a palavra Deus não tem preposição, não tem artigo antes, né? Então, agora, ele ama ao seu inimigo. Vamos colocar aqui, né? Só para colocar aqui, ele ama ao inimigo. Nossa, é um cara que é correto, né? Então, quando eu coloco que ele ama ao inimigo, ou ele ama a Deus, então, quem ama, ama alguém. Então, os verbos relacionados a sentimentos, eles são com objeto direto, só que em muitos casos, na hora da escrita, como eu falei, às vezes não fica uma coisa tão adequada, mas na hora da escrita, deixa eu ver se aqui, todos esses aqui são os exemplos de objeto direto preposicionado que eu estava dizendo antes, né? Cadê? Colocar aqui na minha sequência. Objeto direto preposicionado. E daí nós temos, ele venceu o inimigo, no jogo venceram aos brasileiros os alemães, no fatídico 7-1, né? Para quem tem memória disso. A pessoa ofendeu a todos, preposição. Venceram aos brasileiros os alemães. Ele bebeu da xícara. Então, todos esses casos, reforçando os exemplos que eu já comentei antes, né? São aí dos casos de objeto direto preposicionado. E pegando aqui do objeto indireto sem preposição, eu lhe disse, já está aqui, eu vos enviei, esse vos, ele é o objeto indireto, eu a enviei, não, esse a enviei ela, não, essa aqui não é. Agora o seguinte, eu a enviei, deixa eu aproveitar o gancho dessa frase que já é para ir para outro conteúdo. Eu enviei na missão. Agora esse na missão é outro que pode surgir dúvida, se esse na missão é o objeto indireto. E agora, é indireto ou não? O que acontece daí nesse esqueminha de sintaxe que eu estava mostrando aqui agora? Quando eu consigo encaixar uma pergunta diferente, ele é adjunto adverbial. Nesse caso, adjunto adverbial de lugar. Eu a enviei. Quem enviou? Eu enviei. Enviei quem? Ela. Enviei onde? Então, aqui eu tenho uma pergunta diferente. Eu vou colocar onde. Então, por mais que seja enviei em que, né? Poderia até colocar esse raciocínio, mas como encaixa a pergunta onde, ele não é objeto direto, tá? Ele é adjunto, adverbial de lugar. Então, isso daqui é uma coisa que acontece. Outro que fica muito parecido, por exemplo, eu cheguei da escola. Eu poderia colocar dessa maneira aqui a minha construção. Eu cheguei da escola. Mas daí eu cheguei de quê? Posso fazer a pergunta que vai confundir com um objeto indireto para alguns? Sim. Mas se eu encaixei a pergunta onde substituindo, eu cheguei de onde, ou, né, onde. Então, nesse caso, ele vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então, bastante atenção com esse jogo de perguntas, que o objeto indireto, ele pode ser confundido, ou melhor, o adjunto adverbial pode ser confundido com o objeto indireto. Então, isso aí também é uma coisa que, se houver alguma questão nesse sentido, é necessário ficar esperto nessas construções, tá certo? Então, isso é a mesma coisa, quando a gente fala, eu cheguei com o carro, né? Tudo bem que chegar a gente sabe que é intransitivo, né? Mas cheguei como, né? Então, se eu encaixar a pergunta como, também não vai ser objeto indireto. Ele vai ser adjunto adverbial de instrumento, de modo, aí tem que ver as possibilidades, tá certo? Então, esse esqueminha sintático, eu gosto muito dessa daí. Os alunos geralmente seguem de um modo bacana com essa visualização. Mas daí, para a gente, tem que ficar esperto nesses detalhes aqui, que são os que pegam a gente no contrapé, vamos falar assim, né? Aquele momento que você vai feliz que acertou a questão e, de repente, é surpreendido pelo equívoco, né? E daí, lembrando das questões relacionadas às orações sem sujeito, nós temos outra questão sobre o verbo haver. O verbo haver, eu não lembro se eu tenho outra questão sobre ele, que ela fica um pouco mais complexa. O que acontece como problema no verbo haver, que a gente fala do verbo haver como impessoal, né? O verbo haver, oração sem sujeito.
Só que daí nós também temos a situação em que o verbo haver vai para o plural. É aí o que a gente tem que ficar esperto na brincadeirinha. Aí entra o raciocínio também das locuções verbais. Antes disso, só eu fechar essa questão aqui. Abriram-se novas inscrições, é porque houve novas vagas. Então, quando nós vamos isso aqui, abriram-se, né? A partícula, esse daqui é o índice de indeterminação, não, índice de indeterminação não, esse aqui é apassivador, partícula apassivadora. Porque quem se abriu? Novas inscrições foram abertas. Ele dá a ideia da voz passiva. E é por isso que eu abri outro material para falar a respeito disso. Então, voltamos para o material. Então, na voz ativa e voz passiva, nós temos essa inversão. Acho que dispensa aqui mais explicações, né? A voz ativa, ele fez o objeto que sofre ação. Agora, quando é a voz passiva, o sujeito que sofre ação. Ao invés de falar que o professor jogou o apagador, né? Não posso falar que o apagador jogou o professor, mas que o apagador foi jogado pelo professor se eu colocar o apagador como sujeito. Então, aqui, quem foi feito o trabalho, foi feito o quê? Pergunta do objeto, o trabalho. Se as duas perguntas é indicação de intransitivo, né? Foi feito por quem, por ele, no esquema sintático das perguntas, o por quem, tá aqui, do agente da passiva. E daí agora, quando eu vou um pouquinho mais adiante, eu não vou fazer aqui análise sintática de tudo isso, tá? Tranquilo, gente, qualquer coisa, tiver alguma dúvida, eu posso à parte depois retomar. O que eu quero chegar aqui é nessa diferença que acho que é o ponto sensível aqui para esclarecer também pontos duvidosos. Voz passiva analítica sintética versus sujeito indeterminado. Então, nós temos algumas questões para isso aqui. Voz ativa, eu lavo o carro, fazendo a inversão, o carro é lavado. Quando eu quero omitir o sujeito, né? Então, aqui, eu lavo. Esse eu, aqui foi omitido na construção, eu não preciso dizer esse eu. Então, o carro é lavado. Então, se eu quero transformar isso de modo sintético, lava-se o carro. Eu faço a pergunta quem para o sujeito? Quem lava-se? Não é que eu estou perguntando o sujeito que está lavando o carro. Quem lava-se, nesse caso, é o carro. Se a palavra carro está no singular, o verbo tem que ficar no singular, que ele é considerado como sujeito, manda na concordância. Então, aí nós vamos lá para aquele caso. A empresa vende casas. Invertendo, né? Casas são vendidas pela empresa. Aqui eu fiz a omissão do agente. Então, esse tipo de construção é muito comum, voz passiva. Agora, quando eu vou para essa situação que eu transformo em voz passiva sintética, casas são vendidas. Né? Então, quem vende-se? É uma coisa estranha para a gente perguntar quem vende. Se a gente parece estar buscando o agente, tá? Mas isso aqui é regra da voz passiva. Não fui eu que inventei, não. Eu discordo parcialmente disso aqui, mas é a regra. Então, na hora que eu vou ler isso aqui, eu vou ver casas são vendidas. Eu tenho que praticamente fazer a leitura inversa para esclarecer na cabeça. E para entender que a palavra casas é sujeito desse verbo. Palavra casas no plural, vende-se no plural. Alugam-se casas. Aluga-se casa. É muito comum o erro aí nas plaquinhas, né? Aluga-se casas. Então, é muito comum ter esse tipo de erro por aí. A garota estuda o tema é estudado, aqui foi feito, estudado pela garota, poderia ter o complemento. Estuda-se o tema, então o sujeito é o tema, lembrar-se disso, tá? Como que eu faço essa percepção? Muito simples. Eu não tenho preposição, tá? Voz passiva sintética só é possível quando se pensa a questão do objeto direto. O objeto direto vira agente. Repetindo, objeto direto vira agente. Vamos lá, né? O objeto direto que está aqui, ele vira, ou melhor, objeto direto vira sujeito, melhor dizendo, tá? O objeto direto vira sujeito. O sujeito dessa vira agente na outra. Então, esse cruzamento é importante. Com o objeto indireto, não se forma, objeto indireto, não forma voz passiva. Tá? Então, só para lembrar. É aí que é a zebra do negócio. Então, isso aqui, voz ativa. Voz ativa é essa.
voz passiva analítica, essa que está em preto, até seguindo a cores aqui, voz passiva analítica, e a voz passiva sintética, que está em verde, tá? O material já está lá para vocês. Então, é isso que nós precisamos saber diferenciar. Diferenciar a voz passiva sintética do caso do sujeito indeterminado, que nós já vamos ver no próximo slide. E daí ainda existe, para alguns que confundem, a voz reflexiva. Por quê? No caso da voz passiva, o sujeito sofre ação. Então, essa que é a lógica. O carro sofre a ação de ser lavado. Lava-se o carro sofre a ação de ser lavado. Então, ele é o sujeito, e na construção, ele sofre a ação, que é colocado aqui. Contratam-se vendedores. Os vendedores sofrem a ação de serem contratados, e esses são os sujeitos, né? Vendedores são contratados, voz passiva. Voz ativa, eu contrato vendedores. Aqui, ele está como objeto direto. Tá? O que daí acontece? Tem a voz reflexiva, que machucam-se os lutadores, porque lutador é o sujeito. É o sujeito, só que ele pratica a ação e ele sofre a ação ao mesmo tempo. Porque o lutador, ele machuca e ele sofre o machucado. O candidato, ele acusa e ele sofre a acusação. Então, nesses casos aqui, a chamada voz reflexiva, são poucos verbos que vão permitir esse tipo de raciocínio, né? Então, existe a voz ativa, a voz passiva analítica, a voz passiva sintética e a voz reflexiva. Tudo isso vai fazer parte, tá certo? Eu não sei o que vocês estão achando, se está achando que é caldo de mocotó, se dá para acelerar, se precisa mastigar de um pouquinho mais. Qualquer coisa, vocês me falem aí que eu vejo para tirar alguma dúvida, tá? Que depois as questões vão pedir esses raciocínios. Ainda indo adiante, lembrando que o sujeito indeterminado, terceira pessoa sem referência anterior, né? Falaram de você, é o caso tipo da fofoca. Ou então fala-se dos problemas. Por que problema, nesse caso, não é sujeito? Porque existe a preposição. Se fosse em voz ativa, né? Se fosse formação direta, eu não teria como montar a palavra problemas como sujeito. Dos problemas alguém fala dos problemas. Então, aqui, de toda forma, é invariável. Ele funciona aqui como objeto indireto. E daí, esse C que tem aqui, esse C é partícula, é índice de indeterminação do sujeito. Então, lembrando aqui, partícula apassivadora, porque uma coisa que eles gostam de perguntar é a função do C, né? Então, o C, ele pode ser a partícula que vai indicar a voz reflexiva, nesses casos, quando sofre e pratica ação ao mesmo tempo. Esse C aqui vai ser a partícula apassivadora. E esse outro C aqui, índice de indeterminação do sujeito. Para ser índice de indeterminação do sujeito, eu preciso da preposição, tá certo? Então, seguindo agora esse roteiro, aqui tem um quadrinho que monta esse esqueminha de um modo bem prático, bem visual. Classificação do sujeito, né? Do plano foi discordado. Então, né? Cadê? Não é possível, discordou-se do plano. Ah, tá aqui, discordou-se do plano. Qual que é a transposição possível? Do plano foi discordado. Então, não é possível colocar como sujeito. E é possível que discutiu-se o plano foi discutido, é a inversão que eu coloquei no slide, né? Então, o sujeito é o plano. Então, esse C que tem aqui é o tal do pronome apassivador. E agora, quando é sujeito indeterminado, eu tenho a preposição, como eu tenho a preposição, índice de indeterminação do sujeito. Esse aqui é um caso que é fácil de confundir. Então, aí, se não tiver segurança na observação da preposição, é fácil aí de enroscar nesse conteúdo. Tá certo? Dores no coração? Estão todos vivos por aí? Enfim, não vou aqui entrar nas piadinhas agora, que acho que o nosso caos é ganhar tempo com o conteúdo. E daí, sempre lembrando, esse esquema eu gosto muito dele, uso muito essa brincadeirinha aqui, para que fica fácil de trazer uma visualização sobre os complementos verbais, os complementos que têm relação direta com o verbo, porque as outras formas, elas são relações nominais. Essa aqui é a essência que a gente inicia. Agora, voltando, então, para esse daqui,
Abriram-se novas inscrições foram abertas, novas inscrições é sujeito desse verbo abrir, então, por causa disso, ele deve ter a concordância no plural. Com a concordância no plural, isso daí vai ser a concordância correta aí. E o verbo haver é o marrento, é aquela exceção. Poderia me mandar esse link por e-mail? Acho que alguém está perguntando aqui o link. Gente, depois eu resolvo questões de WhatsApp. Se vocês puderem me ajudar, beleza? Se não, eu resolvo depois o WhatsApp, que agora eu vou manter o foco aqui na aula, tá bom? Até eu tenho que tirar aqui esse WhatsApp aberto. Ah, por isso que está apitando aqui, gente. Tem um que está aberto na minha tela, e daí quando eu apita aqui direto no computador, tá bom? Eu vou fechar o WhatsApp aqui, depois eu salvo os mortos, feridos e os náufragos da internet. Vamos lá. Os navegantes que naufragaram. Vamos agora seguindo. Houve novas vagas. O verbo haver, ele é considerado como exceção. Aqui eu não tenho preposição e ele não é considerado como sujeito. É isso que é a pegadinha aqui. Então, o verbo haver, exceção da linguagem. Houve novas vagas. Tá certo também, porque o verbo haver, ele considera que não tem sujeito, o que está na frente é o objeto, acabou. Então, está correta a concordância nesses dois casos. Já é dia 15, o governo ainda não pagou os professores. Quem paga, paga o salário, paga o dinheiro, paga para alguém, a alguém. Então, aqui seria a forma correta com um azinho na frente, pagou aos professores. Portanto, a regência não está correta nesse caso. Nos termos essenciais da oração, lembrando os termos essenciais, gente, sujeito e predicado. Termos integrantes, objeto direto, indireto, predicativo e agente da passiva. Aí depois nós temos os termos acessórios, que daí nós entramos em complemento nominal e adjunta nominal, adjunta adverbial. Acessório que está além. Os integrantes e aqueles que vêm com relação direta ali, tá certo? Então, só para lembrar disso. Então, termos essenciais, sujeito e predicado, totalmente errado. Isso que foi colocado aqui na sequência. Em minhas primeiras lágrimas caíram dentro dos teus olhos. Eu não sei se é necessária a questão mais simplificada do sujeito determinado, simples, desinencial, essas coisas. Se alguém tiver dúvida aí, dá uma faladinha que a gente recupera, tá? Mas minhas primeiras lágrimas caíram. Então, quem caiu lágrimas, eu tenho só um núcleo nesse sujeito. Como eu tenho apenas um núcleo, é sujeito simples e não composto, como está aqui na proposição, portanto, errado. Esse meu mouse, às vezes, faz uns bugs, assim, eu estou riscando, ele faz uns bugs de umas linhas aleatórias aqui, então ignorem esses riscos que estão saindo. Questão 13 e 4 como corretas, então aqui fica a alternativa B. Né? Então, só para frisar essa questão. Seguindo ainda nesse teste de conhecimento, só para finalizar esse conteúdo, né? No evento não surgiram imprevistos, concordância no plural tá certo. Não apareceu imprevistos, é outro verbo, ele deveria fazer a concordância, então essa está errada. No evento não existirão imprevistos, por mais que seja no futuro, eu estou na expectativa, né? Não existirão imprevistos. Está correta, porque a concordância está no plural, está ok? E depois outra, no evento não houveram imprevistos, essa está errada. Não houveram imprevistos, porque o verbo haver é a exceção, então ele fica no singular, e daí também fica correto essa aqui. Então, erradas estão a 2 e a 3, aí teria que ver qual alternativa que monta a proposição. 2 e 4 estão erradas, 1, 3 e 5 corretas. 2 e 4 incorretas. Isso daqui com correta e incorreta é para dar um nó no cérebro na hora de marcar a alternativa, né? Divertido isso. Seguindo, então, o que nós temos aí de proposição. Aqui nós vamos outra para o uso da vírgula, questão básica também, mas vamos lá. Antes disso, deixa eu fazer uma ressalva aqui para o verbo haver. Nos materiais que eu disponibilizei, eu acho que já está aqui no material complementar ou no material adicional, deixa eu ver, verbo haver. Esse material aqui, eu nem fiz edição, gente. Se eu fizesse edição, eu ia estragar o material. Falei, deixa eu compartilhar o material do jeito que eu achei na internet, tá? Sobre o uso do verbo haver. Então, aqui tem um material, acho que esse é importante também. Pensando, assim, nas exceções que muitas vezes nós precisamos enfrentar aí,
O verbo haver, ele tem algumas peculiaridades aí que são interessantes. É diferente quando ele funciona como verbo principal ou quando ele funciona como verbo principal ou quando ele funciona como verbo auxiliar. Então, vamos então aos raciocínios aqui, tentar montar alguns exemplos bem rápidos aqui. O verbo haver, vamos montar locuções verbais, antes vamos montar expressões simples. Passearam, não, vamos ter aqui, fugiram. Deveriam ter deveriam ter cuidado os professores. Ficou meio estranho, mas aqui serve. Deveriam ter cuidado os professores, né? Ficou aqui estranho, deveriam ter... Dá a impressão que deveriam, os professores como objeto, deveriam ter, não funcionou aqui. Eu vou ter que ir para os exemplos do material, que às vezes a gente vai improvisando nos exemplos, fica difícil pensar no caso certinho, né? Deveriam ter os professores paciência. Não está funcionando essa minha inversão. Mas para exemplificação, está certo. Tá? Que eu estou querendo dizer que os professores deveriam ter paciência. Eu só estou invertendo para colocar o sujeito à frente do verbo, que é o que confunde muitas vezes a concordância. Tá? Deveriam ter os professores paciência. Se no lugar desse ter, eu vou colocar aqui que deveria haver paciência, sei lá, paciência. Quando eu coloco aqui o haver em uma construção de locução verbal, deixa eu ver se eu vou fazer me entender aqui. Eu deveria haver, coloquei uma construção de locução verbal. Nessa construção, o verbo haver, ele está funcionando como verbo principal, a concordância vai ficar no singular, porque é o haver que manda. Mas agora, se eu colocar o verbo haver como verbo auxiliar, né, ele vai ficar de um modo confuso. Por exemplo, eu colocarei aqui, haveriam de ter os professores paciência. Então, se eu coloco esse haver, apesar da preposição, eu tenho uma locução verbal, e nesse caso, o haver, ele está funcionando como verbo auxiliar. O ter, que é o verbo principal. Então, quando eu faço uma construção, eu coloco o verbo, uma construção de locução verbal. O verbo haver, ele assume a função de verbo principal, é ele que manda na concordância. Então, ele vai ser o caso sem sujeito. Mas agora, se eu faço uma locução verbal e coloco o verbo haver como auxiliar, quem manda é o outro verbo. Então, ele vai seguir a concordância no plural e vai puxar o verbo haver para o plural. Respira, gente, galera. Tô me fazendo entender? Eu tô falando aqui, acho que eu tô numa viagem na maionese aqui extraordinária, né? Tudo bem que minha esposa não é da área de letras, ela é pedagoga, eu tô falando essas coisas, ela tá me olhando assim, assustada com o que eu tô falando. Isso é lindo, né? Então, isso me faz desconfiar que eu estou falando algo, né? Mas vamos lá, deixa eu ir para o material aqui, então, que eu coloquei agora, há de haver. Deixa eu ver se tem algum resuminho aqui direto. O verbo haver, ele é impessoal quando ele é utilizado sozinho, né? Existem erros, quando eu colocar há erros, né? Ele vai ter essa situação. O verbo haver, deixa eu colocar, achar direto os casos. Aqui, ó, o verbo haver, quando ele funciona como auxiliar. Vocês estão visualizando essa tela, né? Então, aqui, haviam chegado. Eu poderia falar, as encomendas chegaram ontem, mas eu posso escrever, as encomendas haviam chegado. O verbo haver, ele está funcionando aqui como auxiliar de outro verbo. Então, quem cansa, quem manda na ideia é o verbo chegar. Então, aí, nesse caso, o verbo haver vai flexionar junto. Tá certo? Então, houveram recebido, hajam combinado. Então, se é outro verbo, por mais que seja na locução, ele que puxa a ideia. O haver é auxiliar, ele vai fazer o que o outro manda. Tá certo? Daí depois o que acontece, né? Tiveram, tem outros casos aqui que pode ser substituído. O verbo haver, quando eu tenho aqui hão de chegar, hão de nascer, por que aqui está no plural? As novidades hão.
mas quem que está mandando de fato é o verbo chegar, tá? Então, isso daqui como exceção, como caso complicado do verbo haver, é uma coisa que, se eu precisasse colocar questão, é o que eu pensaria para professores, tá? E depois aqui, o verbo haver, há de haver, aí nós temos o caso aqui, há de haver bons resultados. Aqui, o haver, apesar de parecer redundante, nós não usaríamos isso, mas é uma construção um pouco mais antiga que é aceitável, tá? Bons resultados. Então, o verbo haver, ele está na posição principal. Por isso que, como ele está na posição principal, essa concordância ela vai ficar no singular, porque daí é considerado caso sem sujeito. Vamos lá, há de haver o outro aqui. Aí, nesse caso, a locução verbal inverte. O que nós temos aqui? Pode haver greves. Mas como é o verbo haver que está no principal, mas como é o verbo poder, não iria concordar também no plural? Deveria, vamos pensar assim na nossa lógica, né? Mas como é uma locução e o verbo principal é o verbo haver, é considerada oração sem sujeito, o pode vai ficar no singular. Tranquilo com isso, gente? Até aqui, muitas dores no coração? É mais essa aula que eu quero falar sobre sintaxe, tá, gente? Nas próximas, vamos para análise, literatura, vamos para as outras coisas. Já estou pegando pesado aqui para a gente passar a régua. Ou não sei, né? Eu estou falando que é pesado porque eu achei difícil mesmo, quando aprendi isso. Vamos lá. Está havendo opiniões favoráveis. Nesse caso, a palavra opiniões, né, considerado como objeto, por quê? Porque o verbo haver é sem sujeito. Então, é isso daqui que a gente precisa observar. Verbo haver como verbo principal, o verbo anterior, costuma haver campanhas de moralização. Então, quem costuma haver campanhas, né? Seria essa a nossa lógica, mas como o verbo haver é sem sujeito, campanhas é considerado como objeto. Então, o que pode ser elaborada alguma questão difícil para a gente pensar, tá? E daí aqui tem um resumo das formas, como eu acabei de falar, tá? O há de haver é uma expressão que fica estranha, mas é aceitável na nossa linguagem, então temos que saber que ela existe e que é considerado sem sujeito. O verbo haver como verbo principal é sem sujeito. O verbo haver como verbo auxiliar se considera o sujeito, porque quem manda é o principal, tá certo? Então, acho que esse que é o caso mais embaçado que a gente teria para pensar sobre a questão do sujeito, o objeto, nessa relação toda. Partícula passivadora, eu acho que são esses aí os elementos para pensarmos agora. Tá certo? Então, recomendo dar mais uma olhadinha aí. Depois tem algumas questões aqui, mas dessas questões eu não vou ficar analisando agora. Serve como uma forma de treinamento, mas com base nessas explicações, não tem mais mistério. É só uma forma de reforçar, então, essa questão, né? Aqui nessa anotação, já vou colocar aqui a atenção com o verbo haver. Se for auxiliar a sujeito, vou pôr o verbo haver de novo, né? Vou pôr aqui tem sujeito, só para não colocar o verbo haver de novo. Se for verbo principal, impessoal. Então, isso aqui só para lembrar aí da sequência que eu estou falando para vocês. Legal? Vamos, então, voltar para as questões que nós tínhamos aqui, só para fechá-las. Aqui. Então, nessa daqui também já explicando, para não confundir mais esses casos aqui que nós temos do verbo haver. Outra questão aqui é sobre o uso da pontuação. Pontuação não vou me ater muito agora, esse momento, porque nós depois vamos ver um pouquinho mais sobre advérbios, ou às vezes aqui se matar a charada já resolve. Lembrando, quando tem aposto, quando tem vocativo, quando tem adjunto adverbial, então ele fica isolado entre vírgulas. Então, o que é o erro clássico da vírgula? Manter uma vírgula entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o objeto. É o lugar onde é que eu não posso ter a vírgula. Então, nessa questão, a educação transforma. Eu falei que eu estou riscando aqui, de repente teve uma sublinha na educação que o mouse foi sozinho, né? Ele faz uns
A educação transforma, segundo Paulo Freire, vírgula, a sociedade. Então, essas seriam as vírgulas aceitáveis. Aqui, não. A educação, mais uma vez, entre o sujeito e o verbo não pode ter, transforma, vírgula, segundo Paulo Freire, a sociedade. Quando está no começo, se isola com vírgula. O problema é que a educação transforma, mais uma vez, né? A educação, segundo Paulo Freire, transforma a sociedade. A alternativa prevista é essa. A educação, segundo Paulo Freire, vírgula, transforma. Essa vírgula não pode ter. Então, vírgula entre sujeito e verbo e objeto, não pode ter essa vírgula. Tá legal? Então, só para reforçar, isso é regra básica. Aí a tirinha para zoar, né? Ajuda um ladrão. Então, ufa, por que você não está prendendo ele? Esqueceu a vírgula. Então, se não colocar a vírgula, está pedindo para ajudar o ladrão. Né? Não está pedindo ajuda, vírgula, um ladrão. Né? Então, precisaria ter a vírgula nesse caso. Básico do processo, tem outras aí. Essa parte encerra do testezinho. Vamos abrir o outro slide de continuidade. Vamos lá, o teste de correção, que daí está na parte anterior aqui, que eu estava nesse slide que eu coloquei. Parte 2. Que daí agora vai para as questões de concordância também, o que tem muito escorregão que acontece nessa brincadeira. Lembrando das noções partitivas e tudo mais. Gente, tá todo mundo quietinho, tá todo mundo assustado, tá todo mundo entediado. O que está acontecendo aí? Qualquer coisa, vocês me comuniquem aí, por gentileza, tá bom? Vamos seguindo. A mesma tirinha de antes aqui. Alternativa em que não altera o sentido, gente. Que a questão da vírgula alterar o sentido, eu tenho outro material complementar que fala sobre a vírgula alterando o sentido. Deixa eu abrir aqui também, que eu estou aqui pensando nas questões, já estou viajando, porque eu sei que eu não vou repassar todos os materiais, né? Então, nesses materiais adicionais, tem mais um aqui que fala sobre o predicativo. Né? Exercícios de predicativo que eu quero. Tem um aqui, adjunto nominal e complemento nominal. Ah, não, esse aqui é só uma ilustraçãozinha. Isso eu faço para visualização dos alunos, funciona bem, né? Complemento nominal é um planeta que só tem um satélite, adjunto tem vários satélites, eu vou ter que ver a relação do planeta e satélite, quem é quem. Essa, como modo didático, funciona. Deixa eu ver a outra aqui. Deixa eu ver se é nessa. Esse aqui que aparece sobre a questão da mudança de sentido. Não é nesse aqui também, não. Eu acho que deve ser esse aqui, então. Deixa eu ver se é esse. Também não é esse daqui. Será que é nesses dois últimos aqui também? Deixa eu ver se é nesse. E agora fugiu, eu lembrei que eu tenho material também que traz essa distinção do uso da vírgula. São algumas coisas bem simples aí para a gente pensar também. O uso da crase, tá nesse material não. Nossa, daí veio a cabeça, daí a gente fica perdendo tempo procurando material. Que feio, né? Mas deixa eu ver aqui. Também não é esse aqui, não. Professor no sistema. Eu também não é esse. Ué, fugiu aqui, mas deixa eu colocar aqui então no meu quadrinho aqui. O que nós temos alguns casos quando nós vamos para a diferença de predicativo e adjunto, tá? A vírgula ela vai fazer essa situação. Então, se eu falo aqui, os viajantes solitários atravessaram o sertão. E se eu coloco os viajantes, vírgula, solitários, vírgula, atravessaram o sertão. Nesses casos aqui eu tenho mudança de uso, tá? Nesse primeiro caso aqui, ele é adjunto. Adjunto, ele é uma característica fixa, tá? A caracterização ela é fixa. Os viajantes solitários atravessaram o sertão. Então, o que eu quero dizer nisso? Que eles eram solitários,
E no momento que eles atravessaram o sertão, eles eram solitários e atravessaram o sertão, só isso. Mas agora, se eu falo os viajantes solitários, entre vírgulas, atravessaram o sertão, eu estou colocando isso aqui como complemento nominal, e ele vai aparecer isso aqui como uma característica circunstancial. Circunstancial. Então, essa daqui é a questão essencial dessas do uso da vírgula, tá? Então, aqui como complemento nominal e outro como adjunto. Então, se eu coloco um adjetivo entre vírgulas, eu mudo o sentido. Porque se não tem vírgula e está colado no nome, esse caso ele é adjunto, que é uma característica fixa, e ele atravessou o sertão. Agora, se eu falo os viajantes, vírgula, solitários, vírgula, atravessaram o sertão, é um complemento nominal, porque no momento de fazer a travessia, eles estavam solitários. Outra forma de fazer isso aqui também é quando eu coloco ele depois do verbo. Fazer essa inversão. Os viajantes atravessaram solitários o sertão. Nesse caso, não tem as vírgulas, mas como está distante do nome, também é considerado como um complemento nominal, porque eu estou falando complemento nominal, agora deu dúvida, é predicativo, isso aqui não é complemento nominal. É predicativo. E nenhum professor para me corrigir, hein? Olha. Complemento nominal é outra bagaça. Predicativo. Predicativo que é caracterização circunstancial. Eu escrevi aqui, depois falei, não, complemento nominal é destino da ação, é outra coisa. Então, isso daqui, tá? Como predicativo que ele traz essa caracterização circunstancial, tá certo? Então, isso aqui que no uso da vírgula, eu não tenho nenhuma questão agora que fala sobre isso, mas esse aqui também é um caso que confunde, que é importante ficar esperto, tá? Então, se tiver entre vírgula, é predicativo. Predicativo, caracterização circunstancial. É isso aí. E agora, quando é adjunto adnominal, ele é uma caracterização fixa do elemento. Tá legal? Então, isso daqui só para lembrar também que existe mais essa distinção. Agora sim, indo adiante, voltando aqui, seguindo com aquelas questões que eu quero fechá-las agora. Acho que eu vou parar de viajar e vou manter o foco aqui na parte das questões. Questões. Você aqui, eu acho que é isso. Não, você não. Você já passei. Isso eu posso deixar. Esse aqui. Voltando para este brinquedinho aqui. Opa, não é o parte 1. Gente, eu estou com tanto material aberto, eu não deveria fazer isso, né? Ficou feio agora. Cadê? Esse aqui é o material 3D. Agora eu vou acelerar aqui para fechar essas questões. E vamos lá. Então, cara, eu estava começando a falar sobre a vírgula aqui, que daí que me ocorreu esse outro caso também. Eu estou falando aqui dos casos, gente, e daí o detalhe também. Se caso você que está acompanhando a aula tenha alguma dúvida, ou então nem dúvida. Ah, vi um caso diferente, peraí, eu também não estou aqui como dono da verdade, até durante a minha fala que aconteceu um equívoco, tá? Então, vocês têm total liberdade da gente se ajudar e amadurecer a discussão, tá bom? O professor espera um sim, né? Então, aqui, espera 1, sim. Então, em qual que nós não temos, a questão aqui está certa, o uso da vírgula, né? Se eu for colocar aqui, às vezes alguns colocam o professor, sabe, o segredo, o cara quer fazer suspense. Então, isso se aplica também quando eu tenho um sabe seguido de quê? Porque aqui eu estou pensando na oração subordinada, né? Então, lembrando que a oração subordinada é aquela que substitui aqui. Oração subordinada objetiva direta, é aquela que vai substituir um objeto direto colocando uma outra oração inteira ali. Então, quando nós temos o uso da vírgula, ele também se aplica a esse sabe que tem um que depois disso, e que esse que, ele é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, indireta. Então, nesse caso, colocar a vírgula entre esse sabe e esse que
também é um erro, tá? Então, só para chamar atenção para mais esse detalhe. Quando nós vamos aqui, também colocar vírgula aqui é erro. Um grande mal é que, ou às vezes alguns colocam vírgula aqui. Aí é o seguinte, quando entra um adjunto adverbial lá, que eu isolo entre vírgulas, tranquilo. Mas aqui, essa ligação direta não tem. E nesse caso, a função do que, só lembrando, né, que ela é uma conjunção integrante. Eu coloquei antes lá que o que, ele pode ser um pronome relativo. Pronome relativo, quando eu tenho duas estruturas sintáticas, eu faço a relação entre elas. Conjunção integrante é quando eu estou trabalhando com nível de subordinadas. Tá? Então, o que, quando ele está trabalhando com subordinadas, conjunção integrante. O que, quando ele está relacionando e funcionando como pronome, porque quando coloquei lá, este é o professor cuja... peraí, esse é o professor que confunde tudo na nossa cabeça. Esse é o professor que confunde. Esse que está recuperando a palavra professor. E que confunde, está funcionando como sujeito do verbo confundir. O que, ele tem uma relação com o verbo. Então, por isso que, nesse caso, ele é pronome relativo, faz a ligação entre duas orações e é um pronome, ele substitui um nome. Nesse caso aqui, o que, ele não funciona como pronome. Esse que, ele não gosta de que o bolo, ou ele sabe que os alunos copiaram os trabalhos. Esse que não está recuperando um outro nome, ele não está funcionando como pronome. Então, quando é oração subordinada, o que é conjunção integrante. Nas subordinadas, o que é conjunção. Agora, quando eu vou para uma outra relação que o que ele recupera um nome anterior, aí ele é pronome relativo. Então, ficar atento com essa questão. E o que ele também pode ser pronome interrogativo. Quando eu falo, você quer o quê? Esse que é conjunção integrante? Não é. Esse que, ele é pronome relativo? Não, que ele não está relacionando duas orações. O que, ele simplesmente é pronome interrogativo. Então, já temos 3 funções para o que. Bancas que vão com coisas mais complexas para professores, elas gostam de bater nisso. Diferença do se, diferença de sentido com o uso da vírgula, o uso do que. Então, esses elementos são coisas que eles trazem como complicadores. O objeto direto preposicionado, então, objeto indireto sem preposição, as confusões sobre o verbo haver. Eu estou jogando aqui as questões relativas à sintaxe, né? Que geralmente nas aulas eu até ignoro um pouco esses pontos, né? Que senão dá um nó na cabeça da molecada. Mas aqui para nós é isso que nós podemos esperar que vai ter na prova. E daí também vem a questão da subordinada adverbial, temporal, né? A questão do uso da vírgula, que o restante desse material não é tão relevante aí o uso da vírgula, né? Então, quando eu tenho aqui para mostrar que substitui um adjunto, aqui é uma questão um pouco mais didática, né? Quando está no final, o uso da vírgula é facultativo ou é dispensado, né? Mas agora, quando está no começo ou no meio, o uso da vírgula é obrigatório. Então, né? O terrorismo que o professor faz, né? Todos, quando o professor divulgou as notas, choraram. Aí eu geralmente brinco com os alunos falando que se eu tirar essa vírgula, eu vou dizer que foram as notas que choraram, né? Então, que daí vai ser interpretado como sujeito, só para justificar a importância da organização com o uso da vírgula aí. Deixa eu ver se tem mais coisas importantes. Essas outras aqui são mais exemplificações. Aí agora, voltando para cá. Opa, já passou ali, né? Espera sim. Se eu tiro a vírgula, muda o sentido. Recebo, vírgula, obrigada. Sem a vírgula, recebo, obrigada. E o não separado com uma vírgula, se eu tiro a vírgula, eu mudo o sentido. Então, a única que não muda, se no caso do hoje, que tem ali, né, não tivesse a vírgula, tá? Essas questões de agora estão aquele testezinho de conhecimentos gerais, que eu faço isso para poder recuperar todo o conteúdo aí com base nas questões. Vamos adiante. Ó, essa daqui é sobre o uso da vírgula. Questão aí que teve recente, não é tão recente, mas acho que teve uns 3, 4 anos essa questão. Os motoristas devem saber. Então, aqui, o erro do posicionamento da vírgula, né? Sujeito e verbo, sem vírgula. Devem saber que. Aqui também sem vírgula. Os congestionamentos e número de motoristas na rua são as principais causas da ida de motoristas. Aqui, na rua.
Na rua, adjunto adverbial de lugar. Como se trata de uma expressão curtinha, eu poderia deixar sem as duas vírgulas. Número de motoristas na rua são as principais, ou eu coloco entre duas vírgulas. Eu sempre sou da opção que recomendo sempre colocar a vírgula, eu gosto de colocar, né? Na rua, entre vírgulas. Então, é aqui que seria. Ou não deveria ter nenhuma, ou as duas. E tem algumas palavrinhas que eu falo que elas entram na regra do nunca, nunca. Mesma coisa da matemática, né? Menos com menos dá mais. Então, no caso desses, você nunca, nunca coloca a vírgula. Ou você não coloca nenhuma, ou você coloca as duas. Então, só para macetezinhos de memorização aí. Vamos lá, outra, letra C. A ira de trânsito pode ocasionar acidentes. Então, aqui a vírgula está entre o verbo e o objeto. Então, não pode ter essa vírgula. E esse ponto e vírgula, junto com esse E aqui, também ficou monstruoso, né? E daí o restante. Dirigir pode aumentar nosso nível, vírgula, entre sujeito e objeto. Isso aqui também, gente, questão geral para nível superior. Não era específico para professores, mas eu gostei do estilo de raciocínio da questão. A vírgula antes do porquê aqui aceitável e tal, está junto. Esse daqui também um monstro aqui no meio. E outro aqui, cujos comportamentos são sujeito e verbo, mais uma vírgula inadequada aqui. Aí a última fica correta, né? Segundo alguns psicólogos, adjunto adverbial de conformidade, né? É possível em certas circunstâncias, também mais uma adjunta adverbial que em certas circunstâncias, que seria de tempo, lugar, não, certas circunstâncias. Acho que vai ser aqui de modo até, de modo. Ceder à frustração. Mas nesse caso, o que importa aqui, independente do tipo de adjunta adverbial, tem uma vírgula, esse em certas circunstâncias com duas vírgulas separado. Então, a correta aqui é a letra E, por essas aplicações. Indo adiante, quando nós falamos do uso da vírgula para isolar o vocativo, então aqui pai, o que é machismo, isolar o vocativo, outra regra do uso da vírgula, para lembrar também. Essa outra aqui sobre a questão da concordância nominal. Vamos lá. Essa daqui acredito que já seja tema também vencido para vocês, mas para lembrar que essa aqui está entre os erros mais cometidos por advogados, inclusive, só para frisar um pouquinho, quando nós temos a diferença aqui do vossa ou sua concordância com o pronome vossa excelência. Se eu tenho a concordância com o pronome vossa excelência, lembrando que os pronomes de tratamento, eles concordam na terceira pessoa do singular. E é muito comum a galera escorregar para a terceira pessoa do plural. Então, vossa excelência, a concordância sempre é na terceira do singular, fica entre essas duas. E daí, lembrando também que o abaixo assinado, quando nós temos esse plural, esse abaixo, se eu tenho ideia de preposição, advérbio ou verbo, a primeira palavra não flexiona, né? Então, no caso aqui, a concordância de substantivos e tudo mais. Deixa eu ver, daí entra aqui o abaixo assinados, quando nós temos uma palavra invariável, que é verbo, advérbio, prefixo, né? Então, abaixo assinado, alto-falante, recém, beija-flor, verbo, advérbio, né? E daí outros prefixos também. Então, o prefixo ele é invariável, portanto, fica... Outra aqui, não vou ficar passando todos eles, né? Fica aí abaixo assinados, tá certo? E o lhe e o sua, para lembrar que o pronome de tratamento, ele sempre fica na terceira pessoa. Seção, essa daqui é questão de origem de palavra, mas só para lembrar aqui rapidamente, né? Seção com cedilha vem de seccionar, então é de divisão, seção, setor. Seção com S, com C, melhor dizendo, no começo, derivação do verbo ceder, quando fala de seção de direitos, com muitos S's reunidos, vamos falar assim, não tem uma explicação técnica para isso. Muitos S's reunidos é uma reunião. Então, dito isso, segue o roteiro. Né? Eu teria que ler, ver o contexto das palavras aqui, então já estou acelerando nessas mais diretas aí. Gente, tranquilo até aqui? Todos vivos? Tananana. Todos vivos, tranquilos? Hoje. Então tá bom. Na questão do uso da crase, gente, não vou ficar aqui com muitos, né? Gente, que eu tô aqui mandando... Tô indo no modo acelerado aqui. Qualquer coisa, vocês freiam e perguntem, né?
Então, tem alguns detalhes também sobre, né, aí apareceram algumas manifestações, tá? Obrigado. Então, é o seguinte, uso da crase, acho que aí também é coisa pacificada já. A única coisa que tem que ficar esperto, que eu vi uma questão, foi na prova do PSS de 2 anos atrás, que eu até no começo me iludi bastante com a questão, até cair a ficha do que estava acontecendo ali, né? Quando tem a crase junto com o pronome possessivo, né? Tem casos que são facultativos, mas tem casos que, se eu estou ali junto com o pronome demonstrativo, eu não uso, né? Me refiro a essa questão, a essa. Esse essa, ele vai matar a crase, não vai ter. Ou, às vezes, até na ilusão, junto com o pronome, com o artigo indefinido. Me refiro a uma questão, um artigo indefinido. Então, a crase é a fusão dos dois. E daí, antes de palavras femininas, tá certo? Daí agora, não lembro se tem alguma exceção importante para a gente discutir. Antes de hora, se tiver a preposição escrita, não coloca crase, né? Agora, se não tiver a preposição, coloca, porque o que eu não posso ter? Até às 8 horas, até às. Se esse às eu coloco crase, eu tenho a preposição até e a preposição a. E daí eu não posso ter as duas preposições, né? Vai desde a hora, né? Se tiver o desde, o até, o que mais que pode encaixar no hora, o de também, né? De tal horas a tal hora. Então, se eu já tenho o de como preposição, eu não vou colocar a crase, que eu não vou colocar duas preposições na mesma construção. Então, acho que esse é um cuidado. Fora isso, não sei se tem algum outro caso que eu não estou lembrando de falar e que vocês consideram relevante, mas acho que é isso também, a questão da crase. Isso daqui tranquilo, gente? Eu me refiro aos advogados, seria um modo correto. Me refiro a advogados, porque também há advogadas, né? A formação feminina. Mas se trocar pelo ao. Se eu deixo só as no plural e sem crase, é isso que eu tenho como ideia na formação masculina. Então fica errado. Refiro-me ao advogado é quando eu tenho a crase sem concordância com o objeto. A crase e o objeto, eles têm que ter concordância entre si, que é o caso aqui da número 1. Então, a 1 está correta e a 4 está correta, porque é possível colocar, refiro-me a advogados. Na formação masculina fluiu, formação feminina é correspondente. Então, dito isso, nessa fica a alternativa B. Eu não sei quantos que estavam, que acompanharam a outra aula, se imprimiram, se estão com as questões abertas aí, né? Mas, enfim, é uma questão aí para pensar, mais uma dessas. Essa daqui também não vou nem perder tempo com ela, né? Só a forma de escrever descrição e discriminatória, só para verificar o uso das palavras, né? No nível superior geral a gente trabalha com isso, mas aqui acho que dá para abreviar. Lembrando do esta, do aquela e do essa, né? Só para não ter nenhuma dúvida, o esta é próximo, essa é distante, tá? Este período próximo, esse período razoavelmente distante. Se eu falo, este final de semana dei aula, é este. Agora, se eu falo, eu estou contando, 3 semanas fiz tal coisa e nesse final de semana fiz não sei o quê. Esse, ele pode ter um distanciamento maior e o aquele, um tempo longínquo, né? Então, por favor, me passe a caneta que está perto de você. Então, se é perto de você, próximo de quem ouve, então me passe essa caneta, porque esta não serve para eu desenhar. E o nome do pronome, a questão do pronome oblíquo antes de verbo, não vou nem entrar no mérito, né? Eu tô atropelando assim, gente, porque é o do óbvio, né? Mas, assim, se de repente eu estiver falando muito rápido, não quer perguntar agora, depois me chama no WhatsApp que eu esclareço particularmente, ficar com vergonha de perguntar aí na frente dos outros, tá bom? Segue ainda mais uma aqui. Agora, essas aqui começam a pegar as questões de concordância. Esse tipo, que daí é aquele negócio. Às vezes eles não vão perguntar o tipo de sujeito, não vão perguntar outras coisas, mas vão colocar isso e vão perguntar se a concordância está correta. Você tem que saber todos os casos para matar a questão, senão não funciona, né? Vamos lá, qual que tem a concordância correta? Desde que comprovadas as faltas, sofrerá punições as instituições que não respeitarem a lei vigente. Sofrerá o sujeito. Quem sofrerá punições? As instituições. Então, aqui deveria ser no plural, tá errada essa.
Novas taxas de juros, segundo os economistas internacionais, será anunciado na próxima semana. Serão anunciadas novas taxas. Por quê? Novas taxas de juros serão anunciadas. Questão de concordância também bugada. Esse caso C aí é o que eu mais vejo erros aí, até em TCCs de direito, que a gente corrige bastante, né? Vamos lá, foi inaugurada ontem, depois de vários cancelamentos, novas obras da administração local. Uma leitura desatenta é aceitável, mas na verdade é que foram inauguradas novas obras. Quem foi inaugurado? Novas obras. Não é nem voz passiva isso aqui, é voz ativa mesmo, só que há uma inversão sintática. É diferente a inversão sintática da voz passiva, né? Há uma diferença aí. Então, foram inauguradas depois de vários. Aí outra, prossegue implacável as denúncias contra governantes. Quem que prossegue implacável? As denúncias prosseguem implacáveis. Então, como sujeito no plural, o verbo deveria ser também. E daí, óbvio, se já chamou erro nas 4, é a última, né? Não estão previstas novas datas para a realização das provas. Sujeito, novas datas. Verbo e complemento também, aqui no caso predicativo concordando, tudo certo. Sussa, gente. Bora lá, quero terminar isso aqui. Essa outra aqui, ela vai tratar aqui sobre a questão da concordância com a forma do plural dos adjetivos, certo? Então, vamos observar aqui os detalhezinhos sobre essas formações, tá? Invariável composto em que um dos elementos é uma cor derivada de substantivo. O colar tinha 3 pedras: azul turquesa, verde oliva, verde água, vermelho sangue, amarelo limão. Eu tenho uma cor, mas que o primeiro é uma cor e o segundo, ele é uma outra palavra. Então, ele é invariável isso daqui. Ele não vai para o plural, ele fica sempre dessa maneira. Então, aqui, os uniformes do exército são verde-oliva, vestidos verde-água. Então, mesmo que seja no plural, essas formações não vão para o plural. Quando os dois elementos são adjetivos, somente o segundo flexiona. Quando os dois são adjetivos, aqui, ó, turquesa substantivo, oliva substantivo, água substantivo, sangue e limão são substantivos nesse caso aqui. Agora, aqui são 2 adjetivos, que a cor ela é adjetivo, né? Então, quando são 2 adjetivos, somente o segundo flexiona. Escuros, claras, amarelas, claros, ele flexiona. Vamos adiante, agora vamos para a questão. Marrons claros. Tá? Aqui, claro, tá certo, flexiona. Tratados lusos brasileiros. Não. Né? Tá perguntando aqui, alternativa coerente com a regra. Não. Olha só, bugando aqui. Marrom claro, primeiro não flexiona, só flexiona o segundo quando é adjetivo. Tá errado também, porque aqui o erro está no primeiro. Aqui o erro está também no primeiro. Aulas teórico-práticas. Vai ser essa daqui. Né? Terno, sapatos azul marinhos. Aí marinho aqui como adjetivo, não, daí ele não vai flexionar, não. E daí camisas verdes, verde escuras, tá? Então, essa aqui é a aula teórico-práticas. Marinho. Apesar que azul marinho aqui como adjetivo, poderia ser questionável isso aqui também, tá? Mas marinho aqui está sendo interpretado como um adjetivo, como um substantivo. Então, essa que fica a questão também dos adjetivos. Tranquilo, aqui o marrom não poderia ser, o luso não poderia ser o plural na primeira. Aqui, como substantivo, não vai o plural na segunda. E aqui, como adjetivo, não pode ter o plural na primeira. Então, essa que é a questão agora. Agora, vamos adiante aqui na outra que fala também sobre concordância verbal. Muito rápido, gente. Vocês querem que eu explique um pouco mais devagar? Segue do jeito que está. Então, o Márcio concordou ali, tá bom. Então, segue o roteiro. Vamos lá. É atribuído aos jovens, aqui está perguntando qual que está a alternativa correta quanto à concordância, mais uma vez. Esse jogo, gente, é importante para a gente se ligar até em correções que a gente faz, tudo isso, mas tem coisa que passa batido mesmo, né? É atribuído aos jovens experientes as mazelas dos adultos.
é atribuído. Quem é atribuído? As mazelas dos adultos é atribuída aos jovens. Aos jovens é o objeto, né? Então, aqui, se as mazelas que é sujeito é plural, aqui deveria ser no plural. São atribuídas aos jovens inexperientes as mazelas. Faltam às pessoas exibicionistas um pouco de decoro. Um pouco de decoro no singular, falta. Então, aqui está errado. É correta a noção dos valores. A correta noção dos valores devem nortear o procedimento do juiz. Então, devem estar no plural. Lembrando que aqui a correta noção dos valores é adjunto adnominal da palavra noção. Então, quem manda na concordância é a palavra noção. A noção deve nortear. Né? Cerca de 1.000 pessoas participou da manifestação, ou mais de um atleta estabeleceu um novo recorde. E agora, o que nós temos aqui? Quando nós temos expressões partitivas, cerca de, mais de... Gente, esse mais de, já vou antecipar que eu não concordo com esse mais de, tá? Mas tudo bem. Porque é o seguinte, se eu falo cerca de 1.000 pessoas participou, quando eu tenho expressão partitiva, a concordância vai ser feita pelo substantivo. Mais de 1.000 pessoas participaram da manifestação, cerca de 1.000 pessoas. Mais de um atleta estabeleceu. Então, aqui no caso, a correta fica realmente a letra E, porque é mais de um atleta. Então, essa está correta. Mais de um atleta estabeleceu. Assim, uma coisa que eu não concordo é que a gente fala mais de um atleta, eu estou falando em 2 atletas, ou 3, eu estou falando mais. Dá uma ideia de plural. Mas o mais de um, ele também é considerado dentro das expressões partitivas, tá? A maioria de, a minoria de, cerca de, mais de, então é considerada expressão partitiva. Quando eu tenho expressão partitiva, a concordância é feita pelo substantivo que acompanha, tá certo? Então, só para lembrar desse detalhe aí que, às vezes, coloca algumas armadilhas para a gente aí. Seguindo, agora, quando nós temos números percentuais. Números percentuais, eles vão seguir a mesma regra das expressões partitivas, tá? Então, nós temos aqui 25% do orçamento deve, errado. Quando nós temos 85% dos entrevistados não aprovaram a administração. A concordância vai ser com o substantivo, tá? Nesse caso, 25% pretende. Nesse caso, eu só tenho o número, não tenho nenhum substantivo acompanhando. Então, nesse caso, concorda com o número. Pretendem, 25% pretendem mudar. 1% do eleitorado aceita. Então, aqui o que eu já tenho, mesmo que seja 1%, é considerado expressão partitiva, mesmo com o outro. Por quê? Porque eu tenho do eleitorado na frente. E daí, 1% dos alunos faltou. Então, aqui só para lembrar que não é o 1 faltou. É 1% dos alunos faltaram. Então, aqui que está o erro. Então, 1% do eleitorado aceita a mudança. Tá certo? Então, é isso que nós temos aí nessa questão. Aqui, basicamente, né, a questão para pensar e lembrar da regra, lembrar daquele casinho que pode pegar a gente no contrapé, que é o caso da letra C, né, que daí tem 25% pretende, né? Ou quando eu falo aqui, 1% faltou. Né? Então, se eu não tiver o substantivo, ele vai concordar com o número. Essa outra aqui também é só trocadilho de palavra, não vou nem entrar aqui na questão, né? O condutor infringiu a lei, foi flagrado por um policial e apenado. Apenado é uma palavra que se refere quando a aplicação de uma sanção é justa. Penalizado é um pressuposto quando a sanção é injusta. Então, tem esse raciocínio aí. Mas, enfim, segue aí. Essa não é tão relevante para nós agora. Essa outra aqui, ela trabalha com definições relacionadas à regra. A aquisição de novas obras devem trazer benefícios a todos os frequentadores.
A concordância está correta por se tratar de expressão partitiva? Não, de novas obras, a palavra aquisição não é expressão partitiva. Então, ela é núcleo do meu sujeito, porque de novas obras é complemento disso, então a palavra aquisição deve. Por isso está errada. Né? Aquisição das obras deve, de novas obras, deve trazer. A outra, existe atualmente no Brasil cerca de 60 museus, cerca de expressão partitiva, né? Vamos lá. A concordância está correta, uma vez que o núcleo do sujeito é a palavra cerca. Então, vamos lá, o verbo, né? Quem existe? Cerca de 60 museus. Então, como eu tenho expressão partitiva, eu tenho que concordar com a palavra museus. Então, existem atualmente cerca de 60 museus. Essa aqui também está errada. E, na verdade, as justificativas estão invertidas, né? Então, é isso que nós temos aí. Vamos lá. Golinho d'água. Olha só. E no meio da questão, aparece um verbo haver aleatório ali. E é isso que eu aposto como pegadinha no contrapé, né? Hão de se garantir. Aqui nós temos a expressão. O hão, ele é um verbo auxiliar da palavra, do verbo garantir. O se, partícula, que está ali como pronome, né? O de é possível, hão de, o verbo haver, ele pode, o hão de funcionando como auxiliar, hão de garantir as condições necessárias à conservação das obras de arte. O verbo haver deveria estar no singular, uma vez que é impessoal, ele deveria estar no singular se ele fosse ele mandando. Mas nesse caso, como o verbo haver, ele está como auxiliar do verbo garantir, porque o garantir é o verbo principal. Ele está como auxiliar do verbo garantir. Então, a concordância vai ser no plural. A palavra condições é considerada sujeito. As condições necessárias hão de se garantir a conservação das obras de arte. Ele é considerado como sujeito. Então, nesse caso, tem um erro, porque o verbo haver aqui, ele está funcionando como auxiliar de um verbo pessoal. Então, por isso que ele não por isso que ele não fica inflexível. Nossa, que bonito falar isso. Vamos lá. A outra, letra D, acredita-se que 25% da população frequenta em ambientes culturais. A concordância está correta, uma vez que a porcentagem é o núcleo do segmento nominal? 25% da população frequentem. Na verdade, quando eu tenho um percentual e eu tenho um substantivo, a concordância é feita pelo substantivo. Então, acredita-se que 25% da população frequente, está errada a concordância aqui, expressão partitiva com substantivo, o substantivo manda. Né? Então, nesse caso, está errado também. Vamos ver a última. Na frase, a maioria das pessoas não frequentam o museu, o verbo encontra-se no plural por concordar com pessoas, ainda que pudesse, no singular, concordar com maioria. Aí vem os casos que nós temos a dupla concordância, que é justamente o que explica aqui. A maioria, expressão partitiva, né? E pessoas está no plural. Então, nesse caso, eu posso interpretar que a palavra maioria é o núcleo do sujeito e fazer a concordância, a maioria não frequenta. Ou posso considerar ainda como uma expressão partitiva, em que eu vou dizer que a maioria das pessoas não frequentam. Então, a palavra a minoria das pessoas, a maioria da... Finalizando essa brincadeirinha aqui, né? Tem gente que já está desistindo, tadinhos, né? Porque daí de gramática, gente, vai ser essa abordagem que eu vou fazer, porque a gente já trabalhou daí sujeito, predicado, noções e tudo mais. Aí na próxima aula eu vou para BNCC, literatura, vamos para os outros tópicos do edital daí, tá bom? A concordância verbal está corretamente estabelecida em: foi 3 horas de viagem para chegar, né? Foram 3 horas. Há de existir prováveis discussões. Então, esse aqui é hão de existir, porque prováveis, e nós temos o verbo existir como verbo principal.
Só foi recebido pelo coordenador quando deram 5 horas no relógio. Fazia dias que participava do processo de seleção, acho que vai ser esse aqui a correta, e choveu aplausos quando nós temos o verbo chover em sentido figurado com algum objeto, alguma coisa, ele fica pessoal e ele cede à concordância, né? Se fosse como fenômeno climático, ele não variaria. Então, aqui fica a letra D. Aí aqui vem a questão das horas, né? Só para lembrar a concordância do verbo ser. Hoje tem a concordância ideológica também. Hoje é 6, hoje é 10, porque fica subentendida a palavra dia. E daí, dito isso, eram perto de 8 horas, era perto de 2 horas. Então, nós temos aí, estando a expressão que designa horas precedida de locução perto de, hesitam os escritores entre o plural e o singular. Mas, enfim, o que fica aí, vamos lá agora. Ah, aqui está a explicação do verbo haver resumida, né? Eu sabia que tinha aqui em algum lugar. Eu acabei indo para o material. Há momentos inesquecíveis, há anos, as formas em que está impessoal. Acadêmicos haviam dito, então quando eu tenho aí um sujeito e o verbo principal é o verbo dizer, né? Os acadêmicos hão de encontrar, o verbo encontrar é o principal, então cede para o plural. Deveria haver punições, então o verbo está como auxiliar. Peraí, aqui está tudo como auxiliar? Não. E hão de haver dúvidas, haver também aqui, então, enfim, fica dentro dessa construção. Principal, principal. Verbo, e aqui tá com auxiliar. Deveria haver, não, aqui é o verbo haver que está como principal, tá certo? Porque eu estou bugando aqui para falar. Deveria haver punições para falta de decoro, tá certo? Então, dito isso, fazia que fica a situação. Esse A aqui não está correto porque o existir puxa a concordância. Ele acho que está nas últimas agora. Né? Terminando essa aqui, a gente finaliza, daí depois seguimos no próximo sábado. Houve vários debates sobre o abastecimento de água. Quando nós vamos aqui, houve vários debates. Então, esse aqui já está correto. Deixa eu ver, houve vários debates sobre o abastecimento. Aparentemente correto, vamos ver as outras. Observaram-se daquele local. Ah, mas detalhe. Agora que eu fui ver também anunciado, mais uma correta. O enunciado pede a incorreta, né? Cuidado para não cair nessas armadilhas. Observaram-se daquele local diversas propostas, também está correto. Os resultados das discussões é que foram positivos. Existem pessoas muito bem intencionadas ainda hoje, isso aqui também está correta. Vamos ficar aqui, só ver o que é esse aqui. Eu acho que tem a expressão aqui. Surgiu. Eu só tenho que ver que eu tenho uma explicação seguinte nesse aqui. Esse aqui acho que é uma expressão de ênfase, por isso que não vai para o plural, alguma coisa assim. Surgiu após a acalorada discussão boas soluções. A que está errada é a letra E. Eu tenho que lembrar o que foi o caso da C aqui, que me deixou numa breve dúvida nesse momento. Então, vamos lá. Opa, não aparece aqui. Mas aqui depois eu tenho que ver, se eu não me engano, essa é que foram, os resultados foram positivos. Então, ele monta essa concordância. Esse é que não vai para o plural, porque ele é considerado como uma expressão de ênfase. Tá? Se eu não me engano, é essa aqui a questão desse é que. Os resultados foram positivos. Eu poderia praticamente tirar isso. Esse é que, ele se torna uma ênfase do termo, por isso que ele é considerado aceitável assim. Nossa, tem quantas questões ainda? Se vocês estão cansados, eu também estou, gente, aqui falando. Você acha que é fácil torturar os outros nesse nível todo? Vamos lá, teve alguns que já desistiram, só alguns guerreiros que ficaram até o final, né? Vamos lá. Os Estados Unidos devem superar o crescimento global. Então, aqui nós temos o artigo, então a concordância se faz, devem superar. Cerca de 10 mil candidatos se inscreveram, então 10 mil, né, 10 mil expressão partitiva, então a concordância no plural. Essa aqui vai estar errada. Minas Gerais produzem mais cafés. Então é o seguinte, quando eu tenho o artigo, a concordância vai para o plural. Quando eu não tenho o artigo, Minas Gerais não tem, fica no singular. A diferença é o seguinte, se eu tenho o artigo, reforçando a letra A e a letra C. O artigo
eu vou puxar a concordância pelo artigo. Se é uma expressão mesmo pluralizada como nome próprio, que ela não tem artigo, a concordância se faz no singular. Mais de um jornal, expressão partitiva, reforçando isso aqui, mais de um jornal, né? Então, aqui, fez. Lembrando que, quando eu tenho expressão partitiva, a concordância é feita pelo verbo. Filmes, leituras, boas conversas, nada os tiravam da apatia. Nesse caso, eu tenho uma enumeração aqui. Aí eu tenho esse pronome que recapitula isso. Então, a concordância é feita pelo pronome. Nada os tirava da apatia. Então, aí aqui já fica a letra A como correta, né? E daí as outras aí, não sei se ficou clara aí a explicação a respeito de cada um dos casos, né? E daí acho que agora a última questão. Ah, já acelerei o gabarito só para ver se era a última vez, que a galera já está toda cansada aí, né? Vamos para a última questão. Já denunciei o gabarito, mas mesmo assim vamos achar o problema dela, né? Algumas expressões que elas são um pouco mais longas, elas podem gerar um pouquinho de confusão. Eu preciso ir para o verbo destacado, deveria receber. Quem deveria receber? Os filmes deveriam receber, então tá errado. A outra, continham cenas de pessoas fumando. Quem continham? Cadê aqui? Os filmes produzidos, mais uma vez, continham. Né? Então, aqui a concordância, deveriam, e assim vai. Aí, depois, diversos países passaram, a concordância deveria ser no plural também. E daí aqui, 90% dos filmes argentinos, expressão partitiva, 90% dos filmes, concordância se faz também no plural, exigiram imagens. E daí aqui mostram os especialistas da organização, se explicitam estudos que mostram que 4 em cada 10 crianças, peraí, estudos que mostram que 4 em cada 10 crianças, tá errado isso aqui, esse gabarito não tá certo não, é outro gabarito que vai ser isso aqui deu um bug, porque eu vou falar que 4 em cada 10 crianças começam a fumar. Deixa eu ver que é outro gabarito nessa aqui. Tem um bug aqui no meu gabarito. Os países passaram, 90 filmes argentinos também exibiram. Tá, essa aqui tá errada. Depois, deixa eu ver aqui a outra. Pesquisas mostram que os filmes produzidos em países europeus que alcançaram bilheterias continham cenas, tá? Também tá errada essa. Tá tudo errado essa aqui já. A indústria do tabaco usando a telona como espécie, mensagens e tal, já que uma série de medidas em diversos países. Ah, essa daqui que é correta, ó. Uma série de medidas. Uma série é o núcleo do sujeito, passou a restringir. A resposta correta dessa questão é essa aqui, não é essa não. Olha o gabarito do gado aí, né? Que 4 crianças, que seja 4, começam, né? Tá tudo no plural aqui. Uma série de medidas passou a restringir. Né? Então, a série fica a alternativa C, última com gabarito bugado aqui. Dito isso, galera. Galera bonita do meu coração, resistentes até o final. Essa primeira parte, então, que eu queria abordar com vocês com as questões gramaticais, eu quis dar ênfase a alguns tópicos que chamam a atenção pelo grau de dificuldade, o uso do se, o uso do que, a questão dos pronomes, alguma noção das subordinadas, né? Então, o que vai para algumas noções de concordância, que isso é questão de procurar. A gente tem que ver o sujeito composto, alguns casos quando tem. Então, esse estilo de questão é bem recorrente e nós vamos ver. Eu já gostaria de começar com algumas do IBFC, mas não vai dar tempo. A próxima aula eu vou direto para a banca da questão. Tópicos gramaticais, um ou outro, só que eu achar mais relevante para a gente chamar atenção. E o restante nós já vamos ver as definições de linguagem da BNCC e tudo mais, que também é outro tópico importante para a gente. Beleza, galera? Finalizo por aqui, finalizo a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu posso ficar mais um tempinho aí para esclarecer e conversar um pouco. Obrigado pela companhia. Eu sei que não é fácil ver toda essa pancadaria gramatical, mas estamos aí. Beleza, galera? Valeu, então. Obrigado, Márcio. Obrigado, Sueli, Juliane, pela companhia aí. Valeu, gente. Encerrando a gravação.